Oi pessoal, tudo certo? Eu sou o Yuri. Vamos dar uma olhada aqui, então, em como a gente vai conseguir desenvolver todo o passo a passo, né, de uma funcionalidade aí da Casa do Código, que é o cadastro de autor. Legal? Vou dar uma olhada aqui na funcionalidade então, ó. Essa daqui é o sistema do cadastro de autor, né? Basicamente, o que essa tarefa está falando aqui pra gente é que a gente vai receber alguns dados aí de um autor, como nome, e-mail e uma descrição, e a gente vai salvar, né, esses dados do banco juntamente com o instante que ele foi registrado aí no sistema, certo? Então, para isso, a gente vai lá e vamos ver como que a gente consegue utilizar o Micronaut para escrever e nos auxiliar aqui juntamente a essa tarefa, certo? Para isso, eu já criei lá um projeto no Micronaut e baixei ele aqui na minha máquina, só importei. O projeto está do jeito que veio, né, que você gera lá no Micronaut Launch e baixa aqui as dependências na máquina, certo? Então, é isso. Vamos começar aqui a pensar, né, e traçar alguns paralelos. A gente quer receber esses dados por algum ponto no sistema, né? Então, se a gente quer receber esses dados, a gente está falando aí de uma entrada do usuário. Logo, a gente vai ter que ter alguma classe nessa borda, né, do sistema para receber essas entradas aí da borda, né, do que o usuário do sistema enviar aí para a gente, certo? Então, para isso, vamos começar criando essa classe que vai representar a borda, que é um controller para cadastrar esses autores. Para isso, eu vou criar antes um pacote que eu vou chamar de autores, certo? E nesses autores eu vou criar aqui uma classe do Kotlin que eu vou chamar de cadastra autor controller, certo? Cadastra autor controller, legal. Nossa classe está criada, estamos felizes e contentes. Quais são os próximos passos agora? Vamos tentar traçar aqui um paralelo com o Spring Boot, né? Sempre que a gente cria lá um controller no Spring Boot, a gente precisa ensinar para o Spring Boot que essa classe é um controller. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui no Micronaut, certo? Então, para isso, a gente vai ter que vir aqui e falar que essa classe é um controller. Além de ensinar para o Spring que tal classe é um controller, a gente precisa também falar para o Spring qual que é a rota, né, ali, qual que é a URL, a URI que esse controller vai estar respondendo. Então, para isso, a gente pode vir aqui também, neste controller, e falar que tudo que vier de barra autores é para cair aqui nesse controller, legal? Bacana, criamos o controller. Qual que é o próximo passo aí que a gente vai ter que fazer? Pensando lá no Spring Boot, né, a gente vai criaria aqui um método que responderia aí a um verbo HTTP, e dentro desse método a gente teria todo o comportamento para aquela rota, né, para aquele recurso aqui no sistema. Aqui, utilizando Kotlin e Micronaut, não muda muito. A gente pode ter aqui uma função, né, um método, como por exemplo cadastra, que vai executar alguma coisa aqui quando um método HTTP, né, quando tiver uma requisição para determinado método HTTP para esse recurso aqui de barra autores. E como a gente está falando aí de um cadastro, certo? A gente pode falar sim que esse método, essa função cadastra aí, vai estar respondendo ao método post. Legal? Bacana. E aqui, deixa eu só diminuir aqui para ter mais tela para a gente. E essa função cadastra, né, a gente vai ter que receber esses dados de algum lugar, certo? E da onde que a gente vai ter que receber esses dados, né? Esses dados estão vindo aí da request, e quando eles chegarem aqui, eles vão ser transformados em um objeto para a gente aqui no Kotlin. Então, para isso, eu já vou dizer aqui que esse método, ele espera aí receber um objeto, que eu vou colocar aqui o tipo dele como novo autor request, legal? Essa classe aqui ainda não existe, eu vou pedir para o IntelliJ criar para a gente, pode criar aí um arquivo separado dentro do mesmo pacote, certo? E essa classe aqui é a que vai ser responsável por pegar o JSON de entrada e o Micronaut vai convertê-la, vai pegar esse JSON de entrada, né, e convertê-lo aí no objeto desse tipo aqui no sistema. Legal? Eu vou fazer algumas alterações aqui nessa classe só para ficar um pouco mais com a cara assim do Kotlin, né? Para isso a gente vai utilizar aqui uma Data Class, que é um tipo aí especial de classe no Kotlin, que basicamente já cria para a gente as properties, os toStrings, equals, hashcode, etc. E a gente vai começar aqui a falar os atributos dessa classe, né? As propriedades que a gente espera
receber, ou seja, quais são os campos aí que vão vir do JSON para a gente, legal? Para isso, a gente vai colocar aqui o campo de nome, que é uma string, o campo de e-mail, que também é uma string, e o campo da descrição, que, olha só, também é uma string. Legal? E pronto, nossa data class está ok. Vamos voltar aqui no controller e terminar de ajustar algumas coisinhas, legal? A primeira coisinha que a gente vai ajustar aqui é a seguinte. Esse novo author request aqui, esses dados no post, eles estão vindo lá no corpo da requisição, certo? Ou seja, esses dados, quando a gente vai lá e manda o post, manda o JSON no body da requisição, né, no corpo, é esse corpo da requisição que o Micronaut vai pegar e vai tentar converter aqui, vai serializar, né, vai deserializar para um objeto aqui novo author request. Só da gente deixar assim, já consegue, o Micronaut já consegue fazer essa conversão, só que a gente consegue deixar uma coisa mais explícita. Ou seja, eu consigo ir lá, deixar explicitamente para o Micronaut que esse parâmetro aqui da função está vindo do body aí do corpo da requisição. Eu particularmente gosto de deixar essas coisinhas assim mais explícitas. Legal? Só para a gente terminar de alinhar aqui, vou colocar um println e falar para imprimir a requisição, só para ver se essa primeira parte do código já está pronta. Certo? Vou pedir aqui para rebootar o servidor, que eu tinha mutado só para ver se estava funcionando. Legal, começou aqui a fazer o build e vamos ver aí. Legal, pessoal, o servidor subiu aqui. Vamos abrir aí o Postman e dar uma olhada se as coisas estão funcionando, certo? Já tomei a liberdade de criar aqui um JSON baseado lá no que a gente está esperando, né? Então o nome do nosso autor é Rafael Ponte, o e-mail dele, o e-mail aqui, e a descrição. Vamos fazer a requisição e ver se os dados estão chegando no Micronaut, né? Está acontecendo, pelo menos essa primeira parte do sistema já está funcionando como a gente espera. Recebemos um 200 aqui, voltar aqui no código, e olha só que legal. Já temos o log aqui falando, ou seja, os dados conseguiram chegar e o Micronaut conseguiu transformar aquele corpo da requisição em um objeto aqui. Legal? Vamos agora continuar a implementar, né, as outras funcionalidades dessa tarefa. Certo? Para isso, vamos vir aqui na tarefa e ver que ela tem algumas restrições, ó. Como o instante, né, da hora de cadastro não pode ser nulo, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. O e-mail, ele é obrigatório, tem que estar no formato válido. O nome é obrigatório, né, ou seja, não pode estar em branco aí. E a descrição também é obrigatória e, além disso, não pode passar de 400 caracteres, certo? Então, pessoal, essas validações, pensando lá no mundo Java, a gente poderia fazer todas elas utilizando a Bean Validation, né? A especificação da Bean Validation. Aqui no Micronaut, quando a gente gera o projeto lá, o Micronaut ele já vem aqui, traz para a gente, né, por padrão, esse Micronaut Validation, que é a implementação aí que o Micronaut vai usar em cima da Bean Validation, legal? Um ponto importante que eles falam na documentação que é legal a gente se atentar, que é o seguinte: nem todas as validações da Bean Validation estão disponíveis aqui no Micronaut Validation, certo? Por isso a gente precisa das validações mais completas. Lá na documentação tem uma outra, que é o Micronaut Hybrid Validation, se não me engano, que vai usar sim aí o Hybrid como implementação de Bean Validation. Aí sim vai ter mais validações, né, o restante aí das validações da Bean Validation, legal? Mas, por enquanto, o que a gente vai fazer aqui, essa dependência do Micronaut já está de bom tamanho, então vamos só manter ela. Vir aqui na nossa classe de novo author request e começar a colocar essas anotações, né? Começar a colocar essas restrições. Então, a gente sabe que o nome não pode ser em branco. Da mesma forma que o e-mail, além de não ser em branco, ele tem que estar em um formato válido, né? Ou seja, precisa ser um e-mail. E, da mesma forma que, além de não estar em branco, a descrição também precisa ter aí um tamanho, máximo de 400 caracteres, legal? Então, já conseguimos aqui criar essas restrições. E aqui vem, pessoal, um ponto importante também quando a gente está trabalhando com essas notações aqui no Kotlin, certo? A gente precisa dizer para o Kotlin, né, qual que é o alvo dessa anotação. Vamos lembrar aqui que a gente está colocando
essas anotações dentro do construtor dessa nossa data class. Ou seja, a gente precisa dizer para o Kotlin, né, explicar para ele qual que é o alvo dessa anotação, né? Por exemplo, o atributo da classe, o campo aí que está relacionado com essa property. Para isso, a gente tem que vir aqui na frente e colocar esse field 2 pontos. Esse field é justamente o carinha que vai dizer para o Kotlin qual que é o alvo dessa anotação, ou seja, quando ele estiver compilando e gerar o bytecode Java, onde lá no código, né, do bytecode Java, que essa anotação vai estar em cima, né, vai fazer parte, certo? É importante a gente fazer isso, porque se a gente não fizer isso daqui, não teremos, a validação não vai funcionar quando a gente pedir para o Micronaut ir lá e rodar ela para a gente, legal? Bacana, primeiro ponto, colocamos aqui então as anotações da Bean Validation. Se a gente for parar para pensar, né, que as anotações sozinhas, elas não significam nada. Precisa ter alguém, em algum momento aqui do código, para invocar as anotações da Bean Validation, né, garantir que aquelas restrições estão sendo seguidas. Legal? Pensando lá, traçando o paralelo com o Spring Boot, a gente precisa colocar, além do body aqui, do parâmetro, dizer que esse parâmetro aqui então precisa estar validado. Então, da mesma forma que a gente faz lá com o Spring Boot, aqui no Micronaut a gente também precisa colocar um @valid, legal? Para dizer que esse novo author request aqui, esse objeto tem que estar em estado válido a partir do momento que for entrar no fluxo, né? É uma pré-condição para esse método que todos os campos ali estejam validados com a Bean Validation, certo? Além da gente colocar esse @valid, pessoal, a gente precisa vir aqui e falar que esse controller, a gente tem que colocar essa notação @validated nesse controller, né? Porque essa notação é a que vai garantir que antes de cada método invocado dentro dessa classe, ele vai chamar a Bean Validation, né? Vai chamar aí essas validações aqui para garantir que de fato os objetos estão em estado válido, ou seja, para garantir que essas pré-condições para executar os métodos, né, dentro desses objetos aqui, estejam em um estado válido, certo? Então, ó, colocamos as anotações lá na classe de request, validated aqui em cima da classe do controller, o @valid no parâmetro. Vou pedir para rebootar o servidor, e assim que subir, a gente vai lá no Postman e faz um teste para ver se já está sendo validado. Legal? Boa, pessoal. Subiu aqui nosso servidor. Vamos lá no Postman. Opa. Vamos cá no Postman e tentar fazer um teste para mandar, por exemplo, o nome aqui em branco e ver se aparece um erro para a gente. Legal, essa primeira requisição está demorando um cadinho. Bacana, olha só. Recebemos um 400, ou seja, um código aí que indica que alguma coisa na mensagem, né, no JSON que a gente mandou, está errado. E, olha só que interessante, a gente recebeu aqui um erro, ó, do Micronaut, falando que assim, ó, não consegui validar esse objeto novo author request no Bean Introspection Present. Ou seja, ele não conseguiu fazer a introspecção, acessar os atributos do nosso objeto para fazer a validação. Por que isso ocorreu? O Micronaut ele tenta resolver muitas dessas coisas em tempo de compilação, certo? Então, validações, queries com banco, muitas dessas coisas o Micronaut faz em tempo de compilação para deixar as coisas aqui em tempo de execução, né, em runtime, o mais limpo possível, né, o mais clean possível, para a gente só utilizar, de fato, os recursos necessários para rodar a aplicação, né? Por isso que ele faz aí esse lance do AOT. Quando a gente colocou esse data class aqui, a gente colocou essas anotações, a gente falou para o Micronaut validar, só que no momento a gente falou para o Micronaut que era para ele tratar essa classe como uma classe que ele ia conseguir acessar os campos dela aí nesse momento de compilação, né, para justamente ter acesso a esses atributos e conseguir fazer as validações para a gente, por exemplo. Por isso, subiu aquele erro, e até se a gente for dar uma olhada na mensagem do erro, ele até fala aqui no final, ó, por favor, adiciona aí o @introspect na classe. Porque essa anotação é a que vai garantir para o Micronaut, né, que está habilitado aí o processamento de anotações, né, o annotation processing dele. Ou seja, vai ser essa anotação que vai indicar para o Micronaut no momento de compilação que essa classe ela pode ser introspectada, existe essa palavra, mas que essa classe ela pode
ter os atributos aí acessados pelo código do Micronaut, legal? Então, ó, vamos voltar aqui no nosso código, colocar o arroba introspected, show, pedir para rodar novamente o nosso código aqui, e assim que rodar, vamos dar uma olhada lá no Postman e ver o que acontece. Tranquilo, pessoal, o Micronaut subiu. Vamos então aqui no Postman e fazer a requisição novamente, passando o nome em branco, e ver se dessa vez a gente recebe o 400, mais o 400 aí que a gente estava esperando, né? Falando assim, ó, existe uma falha na validação. Bacana. Ó, voltamos a receber 400, e olha só que legal. Na mensagem aqui, ó, tá falando, ó, o atributo nome da requisição, da request, né, que é o da variável lá, não pode estar em branco. Ou seja, primeiro ponto aí da tarefa, conseguimos criar essa parte de receber os dados e criar a validação aí em cima deles, legal? Se a gente também quiser testar aqui, vou voltar Rafael Ponte e tirar o arroba do e-mail para a gente ver que tudo está validando de uma forma certinha. Ó, e-mail também tem que ser um e-mail aí bem formatado, né, no formato válido. Ou seja, validações funcionando. Legal. Qual que é o próximo passo agora? A gente precisa pegar essa requisição, transformar ela em um objeto de domínio, né, em uma entidade, para salvá-la no banco de dados. Então, antes de a gente pegar essa parte de salvamento com o banco, a gente vai ter que lidar com algumas dependências aí, vamos fazer essa conversão primeiro. Para começar, vamos falar que essa nossa requisição, então, ela vai ter que virar um objeto de domínio, como, por exemplo, um autor. Eu vou colocar aqui esse método para autor, certo? Para dizer que ele vai retornar para a gente, então, um novo autor aí no sistema. É muito comum a gente encontrar esse método também como toModel, para falar que esse DTO da entrada, né, da request, vai virar um modelo no nosso sistema. Eu, particularmente, gosto de colocar o para autor, né, deixar aqui claro qual que é o objeto, né, qual que é o tipo da classe, o tipo do objeto, né, qual que é a classe que está sendo retornada, porque fica mais explícito. Tá vermelhinho aqui, falando que o método não existe, não tem problema. IntelliJ já criou ele pra gente, nosso método devolve um autor. Bacana. Tá vermelho aqui de novo, falando que não existe essa classe autor, então vamos tratar de criá-la. Criar uma classe separada, por favor, dentro do próprio pacote autores. E pedir aqui, né, informar aqui para o Kotlin quais são os atributos que a gente espera desse autor. A princípio, como a gente não está trabalhando com essa parte de conversão do banco, vamos colocar só os atributos ali da requisição, ou seja, o nome, que é a string, o e-mail, que também é uma string, e aqui a descrição, que também é uma string. Legal? Eu não vou colocar as anotações da Beam Validation aqui, pessoal, só para ficar um pouco mais simples, né, para mostrar a conversão, mas é legal, até recomendo quem quiser colocar aqui também as anotações da Beam Validation, sem problema algum. Legal? Voltar aqui no nosso para autor. E aqui, ó, a gente vai ter que falar que esse método ele simplesmente vai retornar um novo autor aí, com o nome, e-mail e descrição. Aqui, legal? Boa. Então, estamos retornando o autor. A gente pode vir aqui no nosso controller e ver se a conversão foi feita com sucesso. Falar aqui o println. E nesse caso aqui, ó, vou estar utilizando aqui esse recurso aqui do Kotlin, que é a interpolação de string, onde eu vou pedir para ele pegar do nosso autor o atributo nome. E só para deixar um pouco mais simples aqui também, da request, eu vou só dizer que isso daqui é a request para ficar um pouco mais claro, legal? Pedir para rodar novamente aqui o programa. Show, tá fazendo lá o clean. Logo mais, quando fizer o build, a gente abre lá o Postman e dá uma olhada se a conversão do objeto está ok. Boa, pessoal. Subiu aqui o contexto do Micronaut. Voltaremos aqui e vamos fazer uma requisição para ver se nossa conversão com o objeto está ok. 200 recebido aqui. Olha só que legal. A request
tá aparecendo. Aqui meu nome, Rafael Ponte, etc. E aqui na parte, quando a gente converteu lá para o objeto, autor, Rafael Ponte. Tudo ok. Estamos felizes e contentes. Aconteceu as coisas como esperávamos. Bacana. Qual que é o próximo passo, então? Salvar esse objeto autor no banco de dados, legal? E o que a gente precisa para salvar esse objeto no banco de dados? Bem, a primeira coisa é transformar ele numa entidade aí do Hibernate, né, para utilizar JPA. A gente precisa dizer que essa classe é uma entidade da JPA. E para isso, a gente precisa então ter a JPA aqui no projeto, certo? Vamos traçar um paralelo com o Spring. Em Spring Boot, né? Como que a gente faria isso? Se a gente está utilizando Spring Boot, muito possivelmente a gente usaria aí um projeto chamado Spring Data. E dentro desse guarda-chuva do Spring Data, né, tem Spring Data JPA, Spring Data JDBC, Spring Data Mongo, e assim, onde a gente pode pegar o específico, né, qual que é o projeto específico que a gente quer, por exemplo, no caso do Data JPA, e ele já dá para a gente ali o Hibernate, né, que é a implementação padrão que o Spring usa para JPA, ele já vai dar ali para a gente um pool de conexões, que por padrão o Spring está usando o pool do Hikari, legal, Hikari CP, que é um pool de conexões aí bem legal. E além disso, a gente precisa falar qual que é o driver, né, qual que é aí o banco de dados que nossa aplicação vai estar se comunicando. Então a gente tem que ir lá e especificar qual que é essa classe do banco de dados aí para a nossa aplicação, legal? Então, pessoal, pensando aqui no Micronaut, não muda muito, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, eu já tomei até a liberdade de deixar aberta a documentação. A gente vai copiar algumas coisas. Como, por exemplo, o Micronaut fala aqui, ó, você vai precisar de um pool de conexões aí. Então, tudo bem, Micronaut, vamos colocar o pool de conexão lá no build.gradle. Eu só vou separar aqui com um comentário falando que tem as coisas aqui de JPA, né, para a gente saber que é a comunicação com o banco. E, para deixar um pouco mais próximo do Spring, eu vou trocar aqui, em vez de a gente usar o pool do Tomcat, a gente vai usar o pool do Hikari. Legal? Boa. Qual que é o próximo passo? Não faço ideia, vamos ver na documentação. Ele está deixando aqui um arquivo de configuração para a gente, beleza? Depois a gente pega isso. Aqui, ó, ele está falando para a gente, se a gente quiser usar JPA com Hibernate, essa é a implementação aqui, ó, Micronaut Data, Hibernate JPA. Por favor, é isso que a gente está esperando. E, além disso, a gente vai precisar colocar aqui qual que é o driver, né, do banco de dados que a gente está se conectando. Se a gente dar uma olhada aqui no exemplo, o Micronaut está usando o H2, né, então ele coloca aqui a dependência do H2 no build.gradle dele. No nosso caso, a gente vai estar utilizando o Postgres, então eu vou pegar aqui a dependência do Postgres e já coloco lá no nosso build.gradle. Legal? Legal, pessoal. Colocamos aqui então as três dependências, a do pool de conexões, a do Data JPA, né, e do Postgres. Vamos ver a próxima coisa que o Micronaut fala pra gente. Ele dá aqui pra gente, ó, um arquivo para a gente configurar o data source da aplicação, certo? Então, vamos pegar aqui esse arquivo e vamos começar a configurar o nosso data source. Deixa eu voltar aqui para a nossa IDE, abrir o application YAML. Legal, data source está aqui. Ele pede a URL de conexão, então qual que é a URL que vai se conectar aí com o Postgres, né, já dizendo qual que é o banco de dados. A classe lá do Postgres, qual que é o usuário e a senha do banco. Aqui já vou até me adiantando e já colocar para os dois aqui. Legal? Além disso, ele fala duas coisas aqui. A próxima parte que ele deixa é o schema generate, né? E o dialeto do banco. Esse schema generate tem lá no documento do Micronaut que ele fala que não é recomendado a gente usar isso daqui em projetos que vão para a produção. É muito legal a gente usar isso daqui em demos, em testes, né? Ambiente de testes, por exemplo, mas não no projeto que vai direto para a produção, porque aí não está muito estável, não está legal descontrolado, né? Ele fala para a gente utilizar outras ferramentas aí próprias para migrações de dados, certo?
Então, até mesmo que a gente não tenha esse problema, e eu vou pedir para a JPA estar gerando as tabelas para a gente, né, baseadas nas entidades, etc. Vamos tirar essa configuração daqui. A próxima é o dialeto. Esse dialeto indica para o Micronaut qual que é o banco que a gente vai estar utilizando, certo? É importante a gente passar esse dialeto em alguns casos, por exemplo, em caso que a gente vai fazer a paginação, porque o Micronaut, como ele vai tentar gerar essas queries em tempo de compilação, pode ser que, se a gente omitir esse dialeto aqui, aconteça aí alguns problemas em tempo de execução, que ele vai tentar gerar a query, ou até mesmo em tempo de compilação, né? Que ele vai tentar gerar a query e ou não vai conseguir compilar o projeto, ou então vai compilar o projeto, mas em tempo de execução, quando ele for rodar a query no banco, vai estourar alguma exceção. Então, o Micronaut fala que em alguns casos é interessante a gente deixar esse dialeto aqui, por exemplo, no caso de paginação. No caso, a gente só quer fazer aqui um post simples, né? Só um save na base, não tem problema, vou apagar o dialeto, certo? Bacana. Eu vou pegar as próximas duas configurações aqui, que eu não lembro de cabeça. Um minutinho que eu já volto. Legal, pessoal. Voltei aqui, ó. Então coloquei a URL de conexão com o JDBC, o driver lá do Postgre, certo? Pedi também aqui embaixo, na nova configuração, dessa vez da JPA, para o quê? Para usar lá o esquema de update dela, ou seja, a nossa aplicação, sempre que subir, ela vai gerar as tabelas aí pra gente, certo? Bacana. Primeira parte aqui das configurações, tudo certo, pronto, tudo resolvido. Qual que é o próximo passo que a gente vai ter que fazer? Bem, que nem a gente comentou, transformar essa classe aqui em uma entidade. Logo, basta com que a gente anote com @ent da JPA e falamos que essa classe ela é uma entidade, certo? Além de ser uma entidade, toda entidade ela precisa, por padrão, né, na JPA, lá na especificação, ter um ID, certo? Então, a gente vai colocar aqui um ID e pedir para a JPA, por favor, gerar aí os valores para a gente, certo? Minha ideia travou um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Generated value. Legal. O que isso daqui está falando, pessoal? Pontos importantes, tá? O ID, estamos indicando que esse long aqui, ele é um ID, certo? Lá na JPA. Esse generated value, a gente está falando que é para gerar automaticamente, para a JPA tentar achar a melhor estratégia. Quando a gente não passa nada, a estratégia padrão aqui é automática, que é tentar achar a melhor estratégia aí para cada banco de dados, certo? Se a gente quisesse especificar, por exemplo, estamos usando Postgres aqui, a gente quer usar uma sequence, a gente colocaria aqui sequence e faria lá as configurações iguais da JPA, certo? Ponto importante. Coloquei aqui var id, né, e já inicializei com nulo, e não coloquei aqui no construtor. Por que não coloquei no construtor? Porque essa informação vai ser gerada pelo banco, a gente não vai precisar passar ela pelo construtor, legal? Além disso, eu coloquei ela aqui dentro, a gente vai ter os acessos, né, a essa property, mas na hora de construir o objeto está omitido para a gente, legal. O uso do var aqui também é interessante porque em alguns momentos pode ser que o Micronaut, ele tente acessar esse atributo, tente atribuir aí alguma coisa para esse objeto, né, via JPA aí, ou enfim, né, algum outro framework, e não atribua, justamente porque o val aqui impede isso, né, tá falando que esse atributo ele é imutável. Então o var, ele vai nos ajudar sim, nesse ponto, aqui para evitar esses erros em runtime, legal? A próxima coisa que a gente tem que fazer aqui só é colocar a data de criação. Então, a gente pode ter aqui um campo como criado em, que é um local datetime, que por padrão, ele sempre vai receber o horário de agora, certo? Se a gente quisesse, por exemplo, vir aqui e utilizar a anotação da JPA como creational timestamp, que é um do Hibernate, na verdade, né? A gente também conseguiria utilizar. Eu, particularmente, prefiro assim. Acho que fica mais simples de ser interpretado. Legal? Bacana. Primeiro passo aqui, transformamos nosso autor em uma entidade, dissemos que é uma entidade do Hibernate. Boa. Se a gente agora estivesse falando de um projeto com Spring Boot, qual que seria lá o meio que a gente usaria para se comunicar, né, com um banco de dados? O que a gente colocaria aí? Qual seria a próxima camada que seria a responsável aí por fazer esta comunicação? Um repositório.
certo? Para isso, vamos vir aqui no nosso pacote de autores e vou pedir para o IntelliJ criar para a gente, por favor, no caso, não uma classe, mas uma interface que eu vou chamar de autor repository, certo? Legal. Vamos lembrar lá do Spring Data. A gente tem aqui um repositório. Se a gente quiser falar que esse repositório aqui ele é um repositório da JPA, basta com que a gente estenda de JPA Repository. E passar aqui os campos da entidade, que no nosso caso são o autor, e qual que é o ID dessa entidade, que no caso estamos utilizando um long. No Micronaut vai ser a mesma coisa. A gente pode falar que esse autor repository estende aqui de JPA Repository. Só que aí tem outro detalhe que é um pouco diferente do Spring Boot, que é o quê? Lembra lá no nosso novo autor request que a gente precisou colocar essa notação aqui de @introspected para falar para o Micronaut que essa classe ela pode ser introspectada? Isso é, no momento lá de compilação, o Micronaut vai ter acesso aos atributos da classe. A gente também precisa falar de alguma forma que esse repositório aqui é um repositório do Micronaut, para que no momento de compilação ele já vai lá e gere todas as queries para a gente, né? Ou pelo menos a maioria delas que pode ser feita em compilação. Para isso, a gente vai ter que vir aqui e anotar essa classe com um @repository. E esse @repository é justamente o carinha responsável por, quando o Micronaut estiver lá no processo de compilação, ele vai olhar essa classe, vai ver que tem um @repository nela e vai começar a navegar aí para tentar criar os códigos de queries com banco. Legal? Show. Criamos um repositório. O que a gente faria em um projeto Spring Boot? Injetaríamos ele aqui no controller de alguma forma, né? Bacana. Com o Micronaut, existe um jeito de fazer essa injeção de dependência que é via construtor. Basicamente, a gente tem que vir aqui e falar que a gente está esperando no nosso controller de cadastro autor controller um autor repository. E em momento de compilação, o Micronaut já injeta isso para a gente. A gente não precisa vir aqui e colocar um @inject, por exemplo, que o Micronaut automaticamente já consegue identificar que esse bin aqui do controller vai precisar do autor repository e já vai fazer essa injeção de dependência. Legal? Fazer o que aqui então? Depois de printar o nome do autor, vamos acessar o repositório e pedir para o Micronaut simplesmente salvar aí o nosso autor. Certo? Vou pedir para ele restartar o projeto e já vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Opa, pessoal, tudo certo? Só mostrar aqui para vocês a coisa que aconteceu, tá? Acho que é legal mostrar. Quando estava subindo aqui o projeto, deu um erro de conexão com o banco de dados, ó. Falando aqui, ó, não existe, né? Deu um erro fatal falando aí da autenticação para esse usuário aqui. Eu fui ver, eu tinha escrito errado, tá bom? Eu tinha escrito assim, ó. Vocês aí devem ter visto no vídeo e ter ficado falando, acho que ele escreveu errado. Então, eu vou voltar aqui, tá? É Postgres nos dois casos. Acho que agora eu escrevi certo, né? Vamos ver? Beleza, Postgres, acho que agora tá certo. Eu vou pedir aqui para ele subir o projeto novamente e vamos ver se não dá nenhum outro erro, legal? Eu achei importante mostrar aqui para vocês, só para a gente conseguir ver também esse troubleshooting utilizando aqui o Micronaut, né? Os logs que aparecem lá no console, certo? Subiu o nosso projeto, a gente pode até dar uma olhada nos logs aqui, ó. Falando do log do Hikari, né? Do pool que começou, log do Hibernate, né? Tudo aqui, ó, falando do dialeto que a gente está utilizando, então o Hibernate já conseguiu identificar o dialeto também, certo? Bacana. E o último aqui, falando que nosso servidor está de pé, rodando, feliz e contente. Fazer o seguinte, voltar aqui no Postman e fazer a requisição. E vamos ver se nosso fluxo está completo, né? Se estamos salvando no banco de dados tudo aí da forma que estávamos esperando. A requisição se demora um pouquinho. Vamos lá. Show. Recebemos um 200. Legal. Vou voltar aqui. Ó, só nossos prints lá, né, para mostrar a requisição e a conversão funcionando. Não deu nenhuma mensagem de erro. Então, aparentemente, tudo ok. Para conferir um pouco mais ainda, eu estou utilizando essa ferramenta aqui chamada The Beaver. Certo? Eu pedi para ela se conectar lá no nosso Postgres. Eu só vou vir aqui e pedir para ela tentar recalcular aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um reboot na tabela para a gente conseguir ver os dados.
Cadê? Atualizar, renovar, assim. Bacana. E olha só que legal. Já temos aqui um usuário criado. Ele veio com um ID 2, tá? Porque eu já tinha alguns dados nessa tabela, eu apaguei aqui um pouco antes. Eu acho que eu não restartei o banco, mas tranquilo. Já criou aqui um usuário com ID 2. A data de criação, com a descrição, o e-mail e o nome. Vamos tentar fazer mais um teste aqui. Dessa vez, além do ponte, vamos colocar aqui o Alberto. E o e-mail dele é Alberto, eu não lembro o resto do e-mail dele. E podemos colocar aqui o criador do CDD, certo? Pedir, legal, ó, 200. Ver o Postgres aqui. Aparentemente funcionou a requisição. Voltar aqui no banco de dados. Atualiza, por favor. Olha só que legal, aparece aqui já o registro do Alberto. Bacana, pessoal? Então, esse daqui foi o fluxo mais ou menos completo para a gente conseguir terminar a parte da tarefa do Mercado Livre, não, da Casa do Código de cadastro de um novo autor, legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!